E aí, galera, tudo bem? Meu nome é Fernanda. Hoje estamos iniciando mais um episódio do programa Fala Sério Fê, onde a gente fala sério. Mas nem sempre. E eu estou aqui com o Luiz e a Jennifer, e eles vão se apresentar um pouquinho antes da gente falar sobre o nosso assunto de hoje, que é sobre a procissão da Paixão de Cristo, que foi um teatro feito pela Paróquia Santo Antônio, junto com os dois grupos, Ágape e Motriz. Então a gente vai falar um pouquinho sobre o que ocorreu, como aconteceu. Mas primeiro eles vão se apresentar, tá bom? Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Luiz Henrique Amatuzzi. Hoje eu vim aqui junto com as meninas contar um pouquinho de como foi essa procissão que a gente fez na Sexta-feira Santa. Eu tô aqui representando hoje o Grupo Motriz, que é um dos grupos que eu faço parte. Sou coordenador, então um grande abraço aqui da equipe de apresentação e avisos. E também faço parte do Grupo Agape, que é o grupo de jovens da nossa paróquia. Então, um grande abraço também para o Vitão, que foi o coordenador que fez tudo isso acontecer, que se não fosse por ele, eu acho que a gente não ia ter conseguido. Então, um grande abraço para todo mundo que está aí assistindo. Oi, gente, eu sou a Jennifer e hoje a Fernanda me chamou aqui para a gente fazer algumas perguntinhas para o Luiz sobre esse evento, né, que é a procissão da Paixão de Cristo, e a gente vai comentar um pouco aqui com ele nesse episódio. Então, pessoal, a gente, como eu comentei anteriormente, foi o Teatro Procissão da Paixão de Cristo. Então, eles recriaram ali os últimos minutos de Jesus na cruz, ali, fazendo a sua caminhada. E o Luiz vai contar um pouquinho pra gente de como é esse teatro, de como, qual é a mensagem que ele quer passar pra gente. Então, Luiz, pode falar um pouquinho pra gente onde tudo começou? Você disse que foi o Vitão que começou com tudo isso, que se não fosse por ele, não sabe se seria organizado. Então conta pra gente desde o começo, pode se sentir livre e à vontade para contar tudinho pra gente. Então, tá. Não sei nem por onde começar direito. Eu não sei dizer bem especificamente o dia que começaram a organizar tudo. Eu só sei que, assim, faltando 2, 3 semanas para Sexta-feira Santa, eles chegaram. Luiz, o que que você tem tal dia? Aí eu falei, tenho nada. Por quê? Então você vai participar da Paixão de Cristo com a gente. Eu falei, só vamos então, né? E eu cheguei pros encontros que a gente fez, a gente. Ah, eu não lembro ao certo quantos ensaios a gente teve, mas cheguei pros ensaios e já tinha um roteiro, tudo pronto, já estava todo mundo separado, o que que cada um ia fazer, o que que cada um ia encenar. E assim, foi tudo uma correria. Foi, não vou dizer que foi em cima da hora, mesmo tendo sido um pouco, porque a gente não sabia se ia funcionar ou não. Aí algumas pessoas pegaram e falaram: "Não, vamos fazer, vai dar certo", e a gente foi lá e fez. E assim, os dias do ensaio parecia que tudo dava errado. Parecia que nada dava certo. Era muito engraçado. Aí a Acontece. gente começava a entrar naquele desespero, gente, vai chegar no dia, a gente vai errar, não vai dar certo, não vai ficar bom, e a gente sempre preocupado com isso. Aí a gente só rezava, falava, não, vai dar certo, vai chegar no dia e vai dar certo. E no fim, chegou a Sexta-feira Santa, a gente começou a procissão e foi lindo, deu tudo certo, graças a Deus, foi perfeito. E a gente só fica com esse sentimento, tá? Ano que vem a gente já vai começar a organizar mais cedo ainda e vai ser mais bonito e melhor ainda. Então, eu acho que seria mais ou menos isso. Então, vocês pretendem fazer isso todos os anos? Espero que sim, porque foi algo muito lindo, muito incrível. Quem participou também só elogiou. Então, espero que posteriormente vocês fazem todos os anos mesmo. Mas conta pra gente um pouquinho sobre qual é a mensagem que esse teatro quer passar. Conta para as pessoas, porque nem todo mundo sabe como que é, qual é a representação, a representatividade que tem. Então, conta pra gente como é que foi isso. Bom, o próprio nome já diz, Paixão de Cristo. A ideia realmente é mostrar esse amor que Jesus teve pela gente, que ele literalmente se sacrificou e morreu na cruz para nos salvar. Ele realmente pegou todos os nossos pecados e falou: Não, eu morro por vocês, não tem problema. Então, a gente quis passar todo esse sentimento na procissão. Quem esteve lá pessoalmente e viu, teve vários momentos que os nossos soldados e algumas pessoas que estavam infiltradas no meio do povo chegavam e falavam: Você não tem dó dele? Não foi pelos seus pecados que ele vai ser crucificado? Então ajuda ele. Então era realmente para que as pessoas sentissem esse sentimento de que uma pessoa ia morrer na cruz, que é uma das mortes mais dolorosas que existe, justamente para nos salvar. Uma pessoa que não merecia estar indo para a cruz por causa da gente. É até legal falar, né, que Semana Santa a gente tem Domingo de Ramos, e Domingo de Ramos representa a chegada de Jesus, onde as pessoas estão com os ramos saudando ele.
E daí as mesmas pessoas que saudaram ele com os ramos eram as pessoas que gritavam com os crucifica-o. Então a gente fala isso sempre, né? De que primeiro a gente está sempre, eu amo Jesus, Jesus é meu Salvador, e daí depois a gente está crucificando ele com os nossos pecados. Então a gente quis deixar esse sentimento bem forte. E a procissão que a gente fez foi muito mais a representação de Jesus sendo condenado à crucificação, as três quedas de Jesus e a sua crucificação. Para o ano que vem, a gente já tem a ideia de fazer até a ressurreição de Jesus, fazer a encenação completa, que é muito mais detalhada. Então, que nem eu disse, como esse ano foi tudo meio na correria, a gente acabou se atendo às partes mais importantes. Mas é realmente essa a nossa ideia. Ah, muito interessante, assim, a gente saber um pouquinho da mensagem que eles querem passar, e que isso nos toque, nós refletimos quanto é importante essa mensagem que eles passaram pra gente. E Luiz, conta um pouquinho dos grupos pra gente, como que foi, assim, como você entrou nesses grupos, e de onde veio essa paixão total pelo catolicismo, e conta pra gente um pouquinho dessa tua parte da tua vida. Eu vou tentar então dar uma resumida geral aqui para não ficar muito longa. É, eu sempre falo que eu sou católico de berço, mas eu sou o famoso católico IBGE, né? Fui batizado, mas era difícil ir na missa, nunca gostei muito da catequese. Mas daí em julho de 2024, quinto encontro de jovens do Renascer, foi onde assim eu tive o início de uma caminhada dentro da Igreja Católica e depois de vários outros momentos, vários outros servires, eu tive a virada de chave, que ali eu percebi que realmente eu tinha que seguir essa igreja com todo o meu coração, realmente me entregar a isso. Então, antes mesmo de eu ter feito o Renascer, eu tive o convite de entrar para o grupo Motriz pela Karine, inclusive um grande abraço para a Karine, a nossa coordenadora, e posso estar falando errado, mas se eu não me engano, ela foi uma das idealizadoras do grupo Motriz, que o próprio nome já diz, né? Motriz, aquela força que empurra, que faz as coisas acontecer. É um grupo que muitas pessoas acham que você tem que ter feito o Renascer para participar, mas não, ele é um grupo aberto para todas as pessoas que se sentirem tocadas a participar. Mas assim, a grande maioria do grupo hoje foram pessoas que já fizeram o Renascer e que servem para ele, né? O grupo Ágape, ele já existia há mais tempo, que é o nosso grupo de jovens aqui da paróquia. O nome Ágape vem da Bíblia, o amor ágape, aquele amor incondicional, aquele amor que se dá, né? Que é justamente esse amor que todo jovem tem que ter por Deus, por Jesus e por todas as pessoas, na verdade. Uhum. E assim, se, por exemplo, algum jovem quisesse entrar, tem que falar com quem? Com quem nós podemos falar? E como que é esse processo de entrar no grupo? Conta um pouquinho pra gente. A gente é muito aberto, sendo bem sincero. O grupo de jovens a gente até brinca, né? Todo mundo vê, é jovem, então vai ser, sei lá, de criança até os 18. Mas olha, eu acho que se você tiver 40, a gente é eterna criança, a gente é eternos jovens de espírito. Então, se você acha que você se encontra no grupo de jovens, ele está aberto para você. Você pode estar conversando com o Vitor, você pode estar procurando o Instagram lá do grupo Agape, que eu não sei se tem o link para você entrar no grupo, mas você conversando com qualquer pessoa que faz parte, às vezes vê saindo na igreja, coisa do tipo, você pode pedir para participar, ir para os encontros. E é a mesma coisa com o grupo motriz. E a gente tá vendo que ultimamente o Renascer tá ganhando um espaço, né? E é muito interessante, né, ver os jovens, eles estão realmente participando disso, né? Eu acho que eu vi algumas imagens dos últimos encontros, bastante jovens empenhados, e como ele falou, todo mundo quis ajudar, e isso é muito interessante, principalmente na nossa comunidade, a gente vê os jovens voltando a querer participar ativamente das igrejas, tanto católica quanto evangélica. E Luiz, como é que foi? Conta pra gente como foi a participação dos grupos Renascer. Pode contar um pouquinho pra gente também o que é o grupo Renascer, como funciona, como pode participar. E também conta pra gente como foi a participação desses grupos nesse teatro que foi feito, da procissão da Paixão de Cristo. Pode falar um pouquinho pra gente? Bom, a nossa participação, tanto da família Renascer, Grupo Motriz e Grupo Agape, se eu não me engano, o Vitor foi o que idealizou juntamente com os coordenadores do Motriz. E a gente foi os atores do nosso teatro, da nossa encenação. A gente organizou tudo e fez acontecer. Então, falando um pouco mais sobre a procissão em si, sobre a encenação,
Eu fui um dos intercessores. Quem tem a curiosidade do que é um intercessor, eu fui uma das pessoas que acompanhou Maria na encenação. E a nossa tarefa era, além de acompanhar Maria, obviamente, era a gente estar rezando. A gente estava rezando o tempo todo durante a procissão, por todas as pessoas que estavam encenando. E é claro, justamente por ser Sexta-feira Santa, por ser a Paixão de Cristo, é algo muito forte para a gente que é católico, né? Então tinha juntamente de Maria, tinham também as mulheres chorosas, que eram as mulheres que estavam junto de Maria e chorando, os soldados e Jesus. Soldados não preciso nem falar, né? Foi quem crucificou Jesus, quem chicoteou ele, fez toda a encenação. O Anderson, que foi o nosso Jesus, que fez um trabalho incrível. Tava até brincando que até ontem ele ainda tava com os vergão nas costas. Tem muita gente que acha que é tudo encenação, mas às vezes, para ficar o mais realista possível, a gente se sacrifica um pouco. Mas, assim, foi muito legal, muito lindo, muito forte. Ah, é. Lembrando também de agradecer muito a nossa prefeitura, que ajudou, deu apoio, a Casa Cultural, que emprestou as roupas e os objetos que a gente utilizou, né? E ao nosso pároco, o Padre Ivanildo também, que deu todo o apoio pra gente, ajudou muito, muito mesmo. E com toda certeza, igual eu disse antes, ano que vem a gente quer fazer um negócio espetacular, mais incrível ainda. E sobre o Grupo Renascer, a gente quer saber um pouco mais a fundo que é, o que vocês fazem quando vocês têm as missas, os encontros. A gente queria saber um pouco mais sobre isso. Uhum. Como que eu posso explicar o que é o Encontro Renascer? O Encontro Renascer, eu acho que ele é puxado para o lado carismático da coisa, não tão tradicionalista. E ele é um encontro de 3 dias que a gente se junta numa casa de encontro e a gente tem um retiro espiritual, um retiro para que o Espírito Santo entre na gente. Eu brinco, é quase um encontro para recuperar almas, trazer pessoas que não estão na Igreja Católica e católicos que se sentem afastados, que sentem que perderam um pouco sua fé e eles vão ali para se encontrar novamente, se fortalecer, sabe? Não sei se foi a melhor explicação possível, desculpa se eu posso ter falado bobeira, mas é o que eu percebi, né? Muitas das pessoas que saem do Encontro Renascer, elas realmente saem mudadas. Alguma coisa lá dentro toca elas. E aí você vai perguntar, o que que acontece lá dentro? Não pode falar, porque não pode perder a magia do negócio, né? A gente brinca que todo mundo que faz não é para falar, que é realmente para que as pessoas que estão de fora, quando elas passam, elas sintam realmente essa surpresa, essa magia das coisas que acontecem lá dentro. É realmente um encontro nosso com Deus lá dentro. Só digo que é muito lindo, né? Porque mudou a pessoa que eu sou, né? E não só comigo, com muitos amigos. E assim, quando a gente sai do Renascer, a maioria sai muito fervoroso no Espírito Santo e a gente sempre quer procurar mais coisa para fazer pela igreja. E é aí que a gente vê muita gente do Renascer em tudo. Lá na equipe de música, equipe de liturgia, no grupo de jovens, no grupo motriz. Alguns até vão para o seminário, viram servidores do altar. Então a pessoa realmente sai naquela busca de fazer mais alguma coisa pela igreja e de estar cada vez mais próximo, sabe? Então eu acho que é isso que o Renascer faz um pouco com as pessoas, né? Na verdade, cada pessoa se sente tocada de uma maneira diferente pelo renascer. Mas, né, como você perguntou, na questão das missas, eu acho que é justamente isso, é a pessoa querer cada vez mais se encher com a igreja, sabe? Procurar se aproximar, tá dentro dela. E é tão interessante, né, essa parte, porque eu conheço algumas pessoas também que participaram desse retiro e, assim, saíram realmente tocadas. E, assim, é muito interessante porque muitas pessoas que fazem, às vezes, como você disse, era para se reaproximar da Igreja Católica e, assim, ver como as pessoas saem apaixonadas totalmente pelo catolicismo ali, após o retiro. É muito lindo. E o que você acha dessa parte dos jovens entrando dentro da igreja, vindo a se converter, podemos dizer assim, e entrar dentro da igreja, participar das coisas? Como que você vê isso como jovem também? Qual que é a sua ideia sobre isso? Você acha interessante? Como é que é? Conta um pouquinho pra gente. Pra mim é algo muito especial, porque, igual eu disse, girou uma chavinha na minha cabeça, sabe? E alguns amigos até brincam, nossa, Luiz, fizeram lavagem cerebral na sua cabeça. Você virou doido pela igreja, vai pro seminário, vai virar padre. E não é bem essa questão, sabe? Eu fico muito feliz em saber que cada vez tem mais pessoas que estão se aproximando e que estão vindo, porque quanto mais melhor, sempre, né? E eu também brinco que eu fico muito feliz como Deus tem me aproximado de
pessoas que amam ele também. E que a grande maioria que fez o renascer e tudo mais realmente ficou fervoroso, ficou com esse amor de Deus no coração. E que é um amor que vai estar fortalecendo a minha fé também. Então, quando me perguntam, Luiz, estou com vontade de fazer o renascer, então faz. Sabe? Eu nunca vou negar ninguém para falar. Eu sempre digo, a pessoa vai sentir no coração dela a hora que for a hora dela de fazer. Se ela já sentiu aquela curiosidade, é porque a sementinha tá plantada. Como você explicando pra gente, muito interessante o Renascer, e a parte que você fala sobre voltar, sobre o Espírito Santo, a gente se reaproximar de Deus é como se a gente voltasse ao primeiro amor, né? E isso é uma coisa que as pessoas, ultimamente, a fé das pessoas, elas estão esfriando, e o Renascer, né? Eu acho muito importante que a Igreja Católica, ela faça esses encontros, principalmente com os jovens, com as pessoas, e é muito interessante o que vocês, esse trabalho que vocês estão fazendo, e como você falou, você se reaproxima de Deus, você se aproxima da igreja, você participa das coisas. E é muito interessante essa parte de vocês, quando vocês percebem que essa é a vocação de vocês. E acredito que a própria palavra renascer seja essa sementinha ali de, pô, você vai renascer agora, a partir desse retiro, você vai ser tocado pela palavra de Deus e vai, assim, sabe, mudar de vida. Muitas pessoas me falaram que mudaram de vida depois desse retiro. E assim, eu acho que a palavra renascer, né, o nome do retiro já diz em si próprio qual que é a intuição dele, que é você renascer, estar ali, né, para Renascer para Cristo. isso, renascer em Cristo e assim, vier para a igreja novamente ou se aproximar pela primeira vez. Então, assim, é muito interessante. E daí, assim, é muito legal também parar pra pensar, porque às vezes a gente é católico, mas tem algumas coisas assim que viraram o nosso cotidiano que a gente esquece o pensamento católico que tem em cima. Por exemplo, agora, segunda-feira, o nosso Papa morreu, né? Ele faleceu. E daí todo mundo já ficou em luto, ficou super triste com a morte do Papa, e eu fui uma dessas pessoas. E daí de noite teve a missa de sufrágio ao Papa Francisco, e o nosso Padre Marco fez uma homilia lindíssima, e que ele lembrou a gente que a gente é católico. A gente acredita no paraíso. A gente acredita que a gente morre e a gente vai para o céu, que a gente vai para o paraíso. Então, a morte do Papa Francisco, a gente deveria ficar feliz, que a gente vai falar assim, ele literalmente está indo ficar com Jesus, ele está indo para o céu agora. Então não tem nada de triste. A gente vai sentir falta dele, a gente perdeu um papa, e é claro, a gente fica de luto com isso, mas a gente não pode se esquecer que agora ele está indo para o nosso desejo como católico, que é ir para o céu, que é ir para o paraíso. E ele até falou: o céu agora está em festa. Todos os papas já falecidos estão em festa para receber ele lá em cima. Então, essa homilia, ela faz referência ao paraíso, a você ir ao paraíso após a sua morte. Então, é isso que é a homilia? Conta um pouquinho pra gente. Então, ele fez a homilia baseada justamente na Páscoa, porque foi, eu achei muito interessante. Eu conversei com vários amigos meus sobre isso ontem. O Papa ficou dias e dias internado na UTI, estava muito mal. Aí ele melhorou, recebeu alta, ele cumpriu o papel dele na Semana Santa, que é literalmente a semana mais importante para os católicos, em que todos os dias a gente quase fica maluco de tanta coisa para fazer na igreja. E ele deu a sua bênção no domingo de Páscoa, fez a sua última volta pela Basílica de São Pedro, se despediu de todo mundo, deu a sua bênção de Páscoa, e no outro dia eu acordo com a notícia de que ele faleceu. Então, sabe, literalmente, ele fez o dever dele. Parece que Deus falou assim: calma, Papa, não tá na hora de você ir. Você vai ficar internado uns dias, você vai melhorar, você vai fazer o seu papel na Páscoa, e daí você pode vir descansar aqui em cima. Então, é muito interessante ver uma pessoa também falando o quão simbólico foi a morte dele após a Páscoa, né? Como você disse, após toda essa parte que ele fez dentro da sua parte ali na Igreja Católica. E é muito, muito interessante, assim, então ele foi para o paraíso, nós católicos acreditamos nisso. Então, a morte dele não é triste, então ele apenas foi para um lugar melhor do que aqui. Então, a gente tem que pensar nisso, pensar nessas coisas boas e acreditar nisso, né? E assim, Luiz, me conta um pouquinho sobre
como que agora que a gente vai escolher o outro papa? Para as pessoas saberem como que agora vai ser a escolha desse novo papa. Uhum. Olha, eu não vou saber dizer exatamente os detalhes. Eu sei um pouco porque tem tanta notícia aparecendo agora que, né, aconteceu tudo bem Surgiu muitas recente. dúvidas. Então, o que acontece? A gente tem o conclave que acontece lá no Vaticano, que é como se fosse uma eleição que vai ser decidido o novo papa. O conclave, se eu não me engano, ele acontece daqui a 15 dias ou 20, que esse tempo decorre para os cardeais de todo mundo se juntarem e irem para o Vaticano, que é uma eleição totalmente fechada, que o pessoal, né, normalmente a única coisa que aparece na mídia é a chaminézinha, que para quem não sabe, quando sai uma fumaça preta é que o Papa ainda não foi escolhido, e quando sai uma fumaça branca é porque o Papa foi escolhido. Então, como é tudo fechado, ninguém sabe o que acontece lá dentro, eu não sei bem dizer, mas eu só sei dessa parte que é para juntar os cardeais de todo mundo para eles decidirem qual vai ser o novo Papa. Com a morte do Papa Francisco, né, surgiu muitas dúvidas, tanto do conclave, igual ele tinha explicado agora, mas também como que, tipo, eu, por exemplo, eu não sei, como que o Papa Francisco se tornou o Papa, porque antes era o Papa Bento, né? Agora, depois, lá em 2013, o Papa Francisco se torna, mas a gente não sabe como ele chegou ao cargo de ser Papa. Uhum. Eu espero não estar falando errado, mas eu acredito que todo homem batizado que está em comunhão completa com a Igreja Católica, em algum momento da vida dele, ele pode se tornar papa. É bem aberto assim, parando para pensar. Mas eu não sei em que século se tornou comum que normalmente os cardeais da Igreja Católica, porque tipo assim já estão no nível mais alto ali da hierarquia, estarem adeptos a serem escolhidos como papa. Sim, se eu não me engano é isso, né? O Papa Francisco, né? Se eu não me engano, acho que foi em 91, foi nos anos 90 que ele se tornou cardeal, mas assim a caminhada dele com a Igreja Católica vem de Ele antes. começou, se eu não me engano, o Papa Francisco, ele começou uma faculdade de arquitetura ou advocacia, assim, na Argentina, tá? Porque ele é o primeiro Papa latino-americano, tá? E daí ele começou uma faculdade que não tinha nada a ver com a igreja, mas logo depois ele se sentiu bem na igreja católica e daí ele começa acho que ele virou padre, daí ele foi virando cardeal e ele foi, como se fala, hierarquia, né? Ele foi subindo. Uhum. Eu acho até bem interessante falar agora uma questão minha de vida pessoal. Eu tenho um compadre dos meus pais, de casamento e tudo mais, que ele é brasileiro, lá de Umuarama. Foi o padre que me batizou, e ele tem uma história muito interessante, que ele teve relacionamento, não sei se ele chegou a casar e tudo mais, e ele recebeu um chamado muito forte quando ele fez uma viagem para Aparecida do Norte. E daí ele falou, não, acho que eu vou ir pro seminário. E daí, lá, eu não lembro se foi da Diocese de Umuarama ou de que cidade, eles estavam convidando seminaristas, futuros padres, a irem para o Vaticano para estudar com o Papa. E ele foi para lá, ele foi para a Itália, estudou no Vaticano, se tornou padre lá, e hoje ele mora na Holanda, na cidade de Naarden. Ele é um Papa brasileiro que hoje está servindo lá na Holanda. Então é bem interessante ver de como se você está em total comunhão, igual eu disse, o Papa Francisco, primeiro Papa latino-americano, da Argentina, se tornou papa lá em Roma, no Vaticano, igual eu tenho um conhecido próximo da minha família que está lá na Holanda. Quem sabe no futuro ele não se torna um cardeal e pode ser até papa, né? Então, Luiz, você disse aí do compadre dos seus pais, posteriormente, futuramente, se tornar papa. Porém, como que começa essa jornada? Antes mesmo de você virar padre, aonde começa essa jornada? Como você vai começar ali, né, nisso? Conta pra gente um pouquinho. Bom, primeiro você tem que encontrar a sua vocação. Isso já está certo. Porque tem a vocação de você ser seminarista, de ser padre, de casar, ter uma família, de você se tornar uma irmã, caso você for mulher, né? Então, primeiro, você tem que ser batizado na Igreja Católica para estar em comunhão com a Igreja. E você começa essa caminhada ali já. Você vai para o seminário e daí você vai subindo as escadinhas, se torna diácono e daí depois se torna padre. E daí você continua nessa caminhada com a igreja. Você literalmente se entrega para a obra totalmente. E daí eu não vou saber ao certo qual é a ordem, mas daí você se torna bispo e daí, se eu não me engano, você se torna cardeal. E daí você pode
entrar para um conclave e daí talvez ser escolhido papa, né? Então é bem interessante isso. Eu tô falando de uma maneira muito resumida, porque é literalmente a vida da pessoa que ela se entrega à igreja e ele fica a vida inteira dele nessa caminhada, sempre cada vez buscando mais, crescendo dentro da igreja, né? E assim, nesse processo de virar padre, assim, tem tantos anos para você se formar padre? Ou como que é? Depende como a pessoa vai evoluindo. Isso conta pra gente um pouquinho como é que é. Sim, porque eu não vou saber ao certo quantos anos precisa, mas você passa um tempo no seminário e você faz faculdades ali dentro, né? Você faz filosofia, teologia, inclusive tem dúvidas de pessoas que são formadas, né? Tem padre que é formado em psicologia, em engenharia, em direito, porque muitas vezes eram pessoas que fizeram faculdade antes de ter entrado para o seminário ou até mesmo durante o seminário faziam outra faculdade juntamente com as que precisam para se tornar, né, futuramente um padre. E Luiz, assim, conforme foi as nossas conversas internas, você disse que tem aquele toque de talvez virar padre algum dia. Conta pra gente como é esse sentimento, como você se sente com isso, se você pensa pro futuro, como que é? Conta pra gente. Ah, isso vai dar um bafafá, porque muita gente pergunta isso para mim. E eu falo, eu não sei, quem sabe é Deus. Eu não sei a minha vocação para o futuro ainda. Eu tenho um sonho muito forte no meu coração de casar e ter uma família. Mas eu não sei se um dia eu aí tenho uma epifania e Deus chega e fala para mim, cara, você vai ser padre porque no futuro você vai ser papa. Olha só, joguei o orgulho lá para cima, né? Humildade zero. Olha, Mas, Giovanni. olha, ó, vocês estão conhecendo o futuro papa. É, com certeza. Não, brincadeira à parte. Eu realmente não sei, só Deus sabe. Porque assim, para se tornar um padre é realmente você entregar, se entregar para a obra. Eu ia ter que abdicar de toda a vida que eu tenho, da faculdade, não vou falar da família, mas de literalmente tudo físico que eu tenho, eu vou me entregar para entrar no seminário e me tornar padre. E eu sei que hoje é algo que eu não tenho capacidade para isso, não tenho mesmo. E muita gente fala, ah, Luiz, você tem facilidade de conversar, você não tem vergonha de estar em público, você daria um bom padre. E eu acho que não é só isso, né? Não é só isso. Você tem que ter uma espiritualidade, uma fé muito forte e tudo mais. E eu sei que hoje eu não tenho capacidade para isso, né? Então, que nem eu disse, tá tudo na mão de Deus. Mas se pergunto, tem chance? Tem, não vou negar, mas não é algo assim que eu me vejo hoje. E quando a gente comenta sobre seminário, padre, surgem várias dúvidas, né? Principalmente por que os padres não podem se casar, né? Não sei se é uma pergunta muito assim, né? Mas vamos ver se você sabe responder. Sei mais ou menos como responder. Eu espero que eu não fale errado. É uma curiosidade até, né? Eu sou da Igreja Católica Apostólica Romana, né? Então, tem outras igrejas católicas que, de certa forma, estão em comunhão com a Católica Romana, que é a Ortodoxa e a Ortodoxa Oriental. Se eu não me engano, nelas os padres podem se casar, mas é porque eles têm diferenças da nossa Igreja Católica, que é pela questão dos apóstolos e das crenças dentro dela. É muito uma questão que o apóstolo Pedro, que foi o nosso primeiro papa e que foi o que fundou a Igreja Católica lá em Roma, ele não se casou, né? Ele se entregou totalmente à obra. Então é justamente isso. Quando você vai se tornar, se eu não me engano, seminarista já, você faz o voto de castidade, que é realmente você se entrega totalmente à obra, à igreja, justamente essa questão. E tem alguns outros pontos, por exemplo, olha o que eu falei de seminário, eu acho que pode estar errado, eu acho que é só para padre, porque diácono pode se casar, mas o diácono que vai ser só diácono. E é claro, tem algumas questões específicas, tipo, ele já tem que ser casado e daí ele vai e se torna diácono e tudo mais, ele já tem que ter família formada, então tem algumas questões aí no meio. Igual tem assim, por exemplo, eu fui casado e daí me tornei viúvo, eu posso me tornar padre. A mesma coisa com as irmãs, com as freiras. Ela pode ter sido casada, ter família, depois que ela se tornou viúva, já lá velhinha ela pode ir pro convento, né? Eu espero que eu não esteja falando nada errado, mas se eu não me engano é isso. Então, Luiz, anteriormente você comentou que você entrou, assim, voltou para a igreja há pouco tempo, foi mais ou menos uns 6 meses. E, assim, da onde você sabe tudo isso? Você estudou, você fez mais alguns retiros ou algo assim para aprender tudo isso, sabe? Sobre Deus, sobre a igreja, todo o catolicismo, né, que a gente falou hoje nesse episódio.
Então, eu até brinco com a minha madrinha do Renascer, a Thalita, provavelmente ela vai estar assistindo. Ela fala: antes você era católico, agora você escolheu ser católico, né? Porque antes eu tinha lá o meu padrinho e a minha madrinha que fizeram meus votos de batismo e hoje eu renovei eles e eu escolhi ser católico. E igual eu falei anteriormente, com o Renascer, o Ágape, o Motriz, eu tenho muitos amigos que estão próximos de Deus e que já estão nessa caminhada até há mais tempo do que eu. E essas pessoas sabem muito. E quando a gente fica fervoroso por isso, a gente cria essa curiosidade. E eu tô sempre buscando, tô sempre estudando e a gente faz amizade com o diácono, com o padre, com coordenadores. Então, sempre que a gente está conversando, a gente aprende uma coisa nova. Vem a dúvida na cabeça, a gente pergunta e daí a gente já aprende algo novo. Então, eu acho que é muito por isso, de eu estar fervoroso na coisa, de eu sempre estar querendo aprender, sempre buscando mais, sabe? Então, por mais que faz pouco tempo que eu tô nessa caminhada, eu tô em constante aprendizado. Então, pessoal, o Luiz tem um convite pra gente, pra todo mundo, dos jovens, adultos, e ele vai fazer esse convite agora pra gente, pra próxima. Dia, Luiz! Então, pro dia 27 de abril, esse domingo agora dessa semana, eu não sei que dia vai ser postado aqui o nosso bate-papo. Então, eu vou aproveitar aqui os meus minutinhos de tela para estar fazendo um convite para vocês para o nosso almoço em prol do Encontro Renascer, que é um almoço que o dinheiro arrecadado dele a gente utiliza para fazer o encontro acontecer, né? Não vou entrar aqui em números porque eu não sei dizer, mas vai bastante dinheiro porque é uma equipe grande, são 80 encontristas, se eu não me engano, então toda essa galera tem que comer, tem que ter um lugar para dormir, tem muita coisa. Então, domingo, dia 27 de abril, a gente vai ter o nosso famoso almoço do Encontro Renascer aqui. Sou suspeito a falar, mas é muito bom mesmo, porque a comida, além de ser feita com oração, ela é feita com muito amor por todo mundo. Então, as fichas para os adultos no valor de R$ 40, a infantil de 7 a 12 anos no valor de R$ 20. No dia a gente vai ter o sorteio da nossa ação entre amigos no valor de R$ 5, que tem vários prêmios muito top. Ó, tem air fryer, tem prêmio em dinheiro, nossa, tem muita coisa. Vai ter bingo e também vai ter sobremesa, pô, sobremesa top, tá? Pudim, sagu, coisa boa. E o nosso cardápio vai ser o nosso famoso feijão tropeiro, coxa e sobrecoxa assada, arroz branco, maionese e salada. E para quem não for comer no local, a gente também vai estar preparando marmitas. Então, vocês podem estar entrando em contato com alguém do Renascer, a gente vai ter mutirão de vendas. E tem gente vendendo em todo lugar. Tem venda no Sicredi, se eu não me engano, no Catani, tem vários lugares que está sendo vendido as fichas. Ah, importante falar, levar pratos e talheres e vai ser no Centro Pastoral Católico com início às 11h30 da manhã, né? O nosso próximo encontro Renascer já tem data marcada, vai ser em julho, e eu acho que seria isso. Então, só queria agradecer muito pela essa oportunidade de estar aqui conversando com vocês, meninas. Foi muito legal o bate-papo. Então, agradeço. Grande abraço a todos, que Deus abençoe muito. Então, pessoal, que vocês se sintam convidados por isso e compareçam ali nesse projeto que o Grupo Renascer está fazendo, o Grupo Renascer, né? Uhum. Isso. E é isso, eu acho, galera. Muito obrigada, Jennifer, Luiz. Eu adorei a presença de vocês aqui, foi um papo ótimo. E eu acho que é isso, gente. Fala sério, já tô com saudade do próximo episódio. Um beijo.